Olá, queridos irmãos, paz e graça, que o Senhor seja contigo nesta linda quarta-feira. Que o Senhor te fortaleça, me fortaleça na caminhada do Senhor Deus. Estás lendo a Bíblia? Espero que sim, possas experimentar como é bom, agradável, como é enriquecedora a leitura para cada um de nós. Lá no Antigo Testamento, hoje, livro de Êxodo 21 e 22, falando das leis, acerca de tudo aquilo que Deus vai ensinando Moisés a repassar o seu povo para melhor viver. E lá no Novo Testamento, o livro do Evangelho de Marcos, capítulo 8, textos fantásticos que remeteriam a muita reflexão, a segunda multiplicação de pães e peixes, os fariseus que pedem sinal, o fermento dos fariseus e de Herodes, a cura de um cego de Betsaida e a confissão e a repreensão de Pedro. Jesus está em Cesareia de Filipos, numa situação bem difícil, e Jesus pergunta para os discípulos: quem o povo diz que eu sou? Alguns disseram, os discípulos, olha, alguns dizem que é João Batista, outro Elias, outro algum profeta. E Jesus pergunta: e quem vocês dizem que eu sou? Quem é Jesus para você? Quem é o Cristo? Quem é esse Senhor? Quem é aquele que veio lá na Galileia, Nazaré, é o Senhor, o nosso Nazareno? Quem é este? E aí vem o Pedro, vem o Mateus, vem você e confessa: tu és o Cristo. Tu és o Cristo. Ou seja, tu és o prometido. Tu és aquele que era para vir e és o Senhor e Salvador. Tu és o enviado do Pai. Tu és este. Meus amados, nós vivemos numa fé de muita confirmação. Eu creio que você que está escutando esse vídeo está sendo edificado pela graça do Senhor. E tem confirmado o Senhor sobre a sua vida. Pedro confirma: tu és o Cristo. E eu não tenho dúvida que você está me ouvindo e também confirma como é o Cristo, Jesus é o Cristo. Mas nós lidamos com o mesmo Pedro, o Mateus e com você. Logo após disso, Jesus falou que ele havia de sofrer muitas coisas, ser rejeitado pelos líderes, os sacerdotes, fosse morto, mas depois de 3 dias ele ressuscitou. Ele falou isso claramente, Jesus falou isso claramente para os discípulos. E aí vem o Pedro, que confessa que tu és o Cristo, que tu és aquele que és o enviado de Deus, que és aquele que é o prometido. E aí vem Pedro, lá no versículo final do 32, tentando repreender Jesus. Pedro diz: não é isso. Faz desse jeitinho, muda, não entra por esse caminho, ó Cristo. Tu és o Cristo, ao final. Muitas vezes nós, como cristãos, nós confessamos que Jesus é o Cristo. Mas nossas atitudes são que nem a Pedro, não condizendo com aquilo que confessamos. Jesus repreende a Pedro, voltou para Pedro e disse: para trás de mim, Satanás. Você não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Quantas vezes nós cogitamos muito mais a nossa realidade do que a do céu? Como pastor de igreja, muitas vezes a nossa maior luta como igreja é olhar para aquilo que o Senhor quer para a igreja e não para aquilo que nós queremos, do nosso gosto, do nosso jeito. Senhor, eu quero viver o que o Senhor quer, as coisas do céu, não as coisas terrenas. E aí, Jesus repreende a Pedro, ou Mateus, e a você também. Que nós possamos confessar quem é o Cristo, mas também largar aquilo que o mundo tanto nos agarra e entender o que vem do céu. Que Deus te abençoe nesta linda reflexão. Possas ler e compreender quão é maravilhoso a graça e o poder de Deus, em nome de Jesus. Um abençoado dia no Senhor. Amém.